Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Está chegando, nós estamos chegando no céu, né? Saímos da terra, estamos chegando lá. Hoje vamos ao penúltimo capítulo, o capítulo 39, que vai tratar sobre algumas ponderações muito importantes e que são reveladoras também para todos. Vamos acompanhar então? Pega o seu livro, faça já aquilo que você costuma fazer em termos de anotar as palavras diferentes, porque nós vamos dar início agora à leitura e comentário deste capítulo. Vamos ao texto, aquilo que André Luiz está nos contando, que passados um mês sobre os esponsais ou o casamento de Silva, certa noite, por solicitação de Odila foi a primeira esposa do Amaro, lembram? A mãe de Evelina. Nós fomos em busca de Zulmira e de Antonina para uma reunião íntima, uma reunião mais privada lá no Lar da Bênção. O Lar da Bênção é onde estava o Júlio e o outro filho da Antonina que havia desencarnado. As duas, alegres, revelavam-se enlevadas, extasiadas, fora do corpo denso. Abraçadas e felizes, contemplavam a terra e o céu, tocadas de sublime esperança. Reduzida a assembleia de amigos, aguardavam-nos no domicílio de Blandina, em meio de cativantes manifestações de carinho e de apreço, de estima. Dentre todas as afeições presentes, havia uma que se destacava, a irmã Clara, que havia vindo para conversar conosco. As duas excursionistas, ao contato daquele ambiente de genuína fraternidade, entregavam-se ao êxtase da paz e da alegria. Estavam felizes. Parecia haver encontrado o paraíso. Tão pura se lhes desenhava no semblante a exaltação interior. No recinto amplo que Blandina havia enfeitado de flores, trocavam-se frases amigas e consoladoras impressões. E aí vocês veem o recebimento que ambas estão tendo na presença de irmã Clara. Pela natureza das descrições que Clara e que André Luiz faz a respeito, esta é uma personagem bastante importante na maneira de aproximar os corações, não é? A irmã Clara, foi ela que fez Odila se sentir tocada em relação a Zulmira. Lembram disto? Ela me faz lembrar a figura de Clara de Assis. Não estou dizendo que se trate desse espírito, mas André Luiz sempre nos dá umas pistas interessantes. Clara de Assis, aquela que foi a enamorada, a paixão amorosa, espiritual. Então, ali está Clara e outros amigos naquele ambiente maravilhoso. Multiplicadas notas de beleza enriqueciam a conversação. Quando Antonina, mais lúcida que Zulmira, perguntou por que motivo teriam recebido este favor de que se viam favorecidas, aquinhoadas, o reconhecimento lhes transbordava o coração, a maneira do perfume que saía, que evolava do frasco. Clara afagou-a de leve e explicou com carinho de mãe. Diz Clara às duas: minhas filhas, em nossa jornada, em nossa romagem na vida, atravessamos épocas de sementeira e fases de colheita. Na missão da mulher, até agora, vocês receberam do tempo os choques e os enigmas plantados ao longe.
Com a humildade e a fé, com o bom ânimo e o valor moral, vocês venceram árduos conflitos que lhes golpeavam as melhores aspirações. Vamos aqui fazer uma pausa e vamos pensar: árduos conflitos. A Antonina, abandonada pelo esposo com 4 filhos, vendo-se incapaz de curar um deles que morre nos seus braços. Temos Zulmira com os dramas da perda de Júlio, o primeiro filho, o filho de Odila, arrependendo-se depois perdendo o próprio Júlio, seu próprio filho, para a doença, o Krupp, a dificuldade do relacionamento com Amaro, seu esposo, as debilidades orgânicas. Elas passaram por estiletes na emoção. E é o que Clara está dizendo, acompanhando o texto novamente. Foram dias obscuros do passado, refletidos no presente. Contudo, agora, a estrada acerenou-se para vocês. A paciência a que se devotaram evitou a formação de nuvens da revolta, e o céu se fez de novo claro e alentador, aquele céu que dá ânimo. É como se o dia renascesse, resplendente de luz. O campo da existência exige mais trabalho e o tempo de semear ressurge, trazendo boas notícias ao viçareiro. A conversa delas em torno havia parado por alguns instantes. Todos os que estavam em volta procuravam ouvir a benfeitora, significando com o silêncio que nela se encarnava para nós a sabedoria. Era a sabedoria que ali falava. Depois de um ligeiro intervalo, nossa amiga continuou. Agora que a oportunidade favorece a renovação, é preciso saber reconstruir o destino. E aqui fazemos um novo parênteses. Elas haviam vivido de maneira pessoal as oportunidades do ontem de forma bastante imatura, podemos dizer assim. Por causa da imaturidade, das emoções desregradas, elas haviam gerado consequências ásperas que agora estavam reconstruindo, que estavam reparando. Agora que já repararam uma parte, é preciso aproveitar a bonança para reconstruir o destino com sabedoria. É o que a instrutora está dizendo. Vai diminuir o sofrimento neste período. Então agora vamos pensar em como fazer do hoje, do agora, do presente, uma boa sementeira para o futuro. E voltando ao texto, encontramos Clara explicando. Não olvidemos, não esqueçamos. A vida se reduz a triste montão de trevas quando não se faz plena de trabalho. Fujamos à velha feira da lamentação, onde a inércia vende os seus frutos amargosos. Não faça nada, deixa para depois, se divirta, vá passear. Esta é a feira da inércia. E ali os frutos que ela oferece são sempre amargos. Para levantar, diz Clara, para levantar, porém, a escada de nossa ascensão, é imprescindível banhar o espírito cada dia na fonte viva do amor que recompensa a si mesmo com a alegria de dar. O Pai Celeste está em toda parte, é onipresente, através do amor com que ele satura, com que ele preenche o universo. O sentimento divino
é a corrente invisível em que se equilibram os mundos e os seres. Do trono superior, do trono excelso, nasce o eterno manancial que sustenta o anjo na altura e alimenta o verme no abismo. A mulher é uma taça em que o todo sábio deita a água milagrosa do amor com mais intensidade, para que a vida se engrandeça. E dirigindo-se às duas, Clara fala para elas: irmãs, sejamos fiéis ao mandato recebido. Em muitas ocasiões, quando nos prendemos à lama do egoísmo ou ao visco, o engano do ódio, poluímos o líquido sagrado, transformando-o em veneno destruidor. Tenhamos cautela. O preço da verdadeira paz reside no sacrifício de nossas existências. Não existe sublimação sem renúncia no castelo da alma. Como não há purificação no cadinho sem a ajuda do fogo que acrisola os metais, que os derrete e os depura. E olhando então para Antonina de modo particular, Clara lhe disse: minha filha, a nossa Zulmira compreende hoje, sem uma necessidade de maior investigação no passado, o santo dever que ela possui de asilar o pequeno Júlio no santuário materno. O que ele está dizendo aí? Clara está dizendo a Antonina que a outra, a Zulmira, está entendendo que ela, mesmo que já não precise mais voltar no passado, tem o dever santo de asilar. O que é asilar? Dar asilo, dar guarida ao pequeno Júlio. O Júlio que tinha morrido, que já tinha sido filho dela. Vai ter que nascer de novo. Ela vai ter que ser mãe novamente do pequeno Júlio. Ela deve asilar o pequeno Júlio no santuário materno. Clara está dizendo que aquele filho que havia morrido de Krupp voltaria a ser filho dela. E então o texto continua. Percebemos que a instrutora, percebendo o imperativo do descanso mental que Zulmira requisitava, que ela vinha de passar por longas refregas, por longas lutas na preservação da própria saúde, Clara buscava poupar a Zulmira esses exercícios mnemônicos, essa recordação do passado. Ela já sabia. Então, Clara continua dizendo a Antonina: a nossa amiga aqui, indicando Zulmira com o olhar, está consciente de que a maternidade a espera de novo. Em tempo breve, disse a instrutora, o espírito nobre de Clara. Ela já sabe. E então, olhando para Antonina, pergunta: e você? E você? Veja só. Nós vamos parar aqui a leitura para pensarmos. Antonina já tinha estado na terra, estava na terra, tendo sido mãe de 4 filhos. Qualquer pessoa que tenha essa responsabilidade familiar, ainda mais nos tempos de hoje, não é mesmo? Vai dizer assim: não, para mim já basta, já tive o que eu precisava. E em alguns casos é verdade, porque 3 filhos ou 4 filhos hoje são criaturas que exigem muito devotamento e muitas pessoas não têm condições até de cuidar de todos. Porém, no caso dela, ela ainda tinha um compromisso. Apesar de ter tido já os 4 filhos, sendo que um deles já tinha voltado para a vida espiritual, ela ainda precisava resgatar do passado aquilo que ela havia se comprometido. Então, agora a instrutora está falando a respeito da necessidade
de ser aquele receptáculo do amor divino. Vocês viram que coisa bela, não é? Quando a Clara se dirige falando do amor de Deus. Ela fala que Deus sustenta a vida. Deus coloca tudo à volta de nós, lastreando, dando a base para o anjo e para o verme. É o amor. E ela disse no texto como a mulher tinha recebido esta dádiva de forma ainda mais intensa do coração do Pai. E que era preciso, entendendo isto, que o amor estivesse funcionando à medida de um amortecedor, à medida de uma forma de renúncia para o bem de todos. E é justamente no coração da mulher que entende a sua realidade materna, não apenas por dar à luz, mas porque está afinando as arestas dos que estão vivendo no mesmo ambiente, que era possível construir-se a felicidade. A felicidade é resultado final de alguém que renuncia. E este alguém não precisa ser mulher, obviamente, pode ser homem, pode estar vivendo num corpo masculino. Porém, esta inclinação amorosa representa a divindade. E todas as vezes que você, no ambiente pessoal, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente social, você demonstra a gentileza, a compreensão, você deixa o seu prazer gustativo, o seu prazer da experiência de desfrute para cuidar alguém que caiu, para ajudar uma pessoa a limpar a sujeira que eventualmente lhe tocou nas vestes, a ajudar alguém que não foi servido a que essa pessoa possa ter o que comer, ajudar alguém que não tem uma cadeira para que ela também se sente e você vai em busca, ajudar alguém que está chegando e não consegue subir direito uma escada e você estende a mão para que ela possa chegar ao seu local. Todas essas são maneiras cordiais. E o coração divino, inspirando os corações humanos, pode produzir uma felicidade em volta destas criaturas. E é justamente no âmago da família que o padrão de elevação que a divindade espera de todos consegue, pela inclinação da maternidade, asilar-se dentro da mente, do sentimento da mãe. Podem observar. Historicamente, sempre foi assim. Os filhos se casam e vão embora para suas famílias. Porém, enquanto a mãe está viva, pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, eles se reúnem na casa da mãe. As festas de Natal, de Ano Novo, vão para a casa da mãe. Sempre é assim. Em quase todas as famílias que têm a mãe ou tem a quem faça o papel de mãe. Agora, quando a mãe morre, veja bem o que acontece. A mãe morre, o pai ou vai morar sozinho, ou vai constituir outra família, ou vai morar com algum dos filhos, ou fica andando de filho em filho por passar uma temporada com cada um. E aí eles vão procurar uma outra mãe, às vezes é a sogra, é a mãe da esposa, ou é a mãe do marido, que vai ser aquela onde todos vão se reunir. Já perceberam isso, como que é interessante? Por quê? Porque há uma sintonia com essa grandeza cósmica, muito mais do que no coração do homem, ainda que existam homens bastante amorosos, bastante atraentes para este carinho. Todas as vezes que alguém espiritualmente elevado vive na Terra e que guarda esta inclinação positiva, ele se torna um foco ao redor do qual as mariposas que estão buscando o calor e a luz começam a voar em volta. Pode ser homem, pode ser mulher. Porém, é mais comum no caso da maternidade. E é isso que Clara está dizendo. Zulmira já está ciente de que ela vai precisar recuperar. Imagina a alegria de uma mãe
que está triste porque perdeu o seu filhinho e que pode agora tê-lo de volta, recuperá-lo. O mesmo espírito que vai nascer agora vai ser saudável, não vai ter as doenças, vai poder viver longos anos na companhia do pai e da mãe. E então, e você, Antonina? É com base nisso que Clara quer ter esse entendimento, essas ponderações do capítulo 39. Você está também pensando em alguma coisa assim? Ou já está se dando por satisfeita por ter sido mãe de 4, ainda tem que criar os 3, nós já conseguimos trazer um amigo para te ajudar? Você está disposta? No caso dela, com o compromisso que tinha, você tem boa vontade de aceitar também? É a pergunta que Clara faz a Antonina, a viúva recém-casada. E que nós vamos, no próximo bloco, acompanhar como que este diálogo se desenrola, ok? Eu aguardo você daqui a pouquinho. Estamos de volta com o capítulo 39 do livro Entre a Terra e o Céu. Você viu no bloco anterior que a alma luminosa de Clara estava conversando com Zulmira e com Antonina. E depois de falar qual seria o destino de Zulmira ao recolher o Júlio como seu filho pela segunda vez, dirige-se então perguntando a Antonina: e você? E aí André Luiz continua a nos contar e você vai acompanhar conosco o texto. Diz ele: com a irradiante bondade que habitualmente lhe marcava a expressão fisionômica, Clara continuou a dizer-lhe: recorda-se das experiências antigas, você, Antonina, e permanece atenta às razões que inspiraram a você o segundo matrimônio? Você se lembra disso? Olha a pergunta direta. Você se recorda das experiências antigas e está atenta do porquê que você aceitou casar-se de novo? E ante a surpresa que se estampou no semblante de Antonina, a orientadora, num gesto que já nos era conhecido nas operações magnéticas de Clarencio, acariciou a fronte da moça levemente e então repetiu a Antonina: recorde-se, lembre-se, disse 2 vezes. Com o poder vibratório que era próprio dela, inspirada por esse poder da irmã Clara, em determinados centros da memória, Antonina se fez pálida e exclamou, controlando a própria emoção: sim, eu sou a cantora. Cantora. Revejo dentro de mim os quadros que se foram, os conflitos no Paraguai, uma chácara em Luque, a família ao abandono. José Esteves, hoje Mário Silva. Sim, percebo o sentido das minhas segundas núpcias. Denotando aflição no olhar, acrescentou: e Leonardo? Onde está Leonardo, o infeliz? E a irmã Clara, bondosa, lhe disse: não precisa dilatar lembranças. Não nos achamos num gabinete de experimentos, e sim numa reunião fraternal, disse a irmã Clara. Olhando-a significativamente, disse a jovem: basta que você se recorde. Em seguida, repartindo a atenção entre as duas, ela disse: em breve, vocês serão chamadas a um novo esforço no apostolado materno.
Zulmira vai recolher o nosso Júlio na concha do coração e você, Antonina, restituirá a Leonardo Pires, seu avô e seu associado de destino, o tesouro do corpo terrestre. Na bênção do lar, no santuário doméstico, aquelas afeições transviadas se recompõem, a fim de que possamos ir em direção ao futuro, sob o clarão da felicidade. Minhas filhas, ninguém avança sem pagar as próprias contas com o passado. Paguemos desse modo os débitos que nos aprisionam aos círculos inferiores da vida, aproveitando o tempo de prisão no resgate, com um maior aprimoramento de nós mesmas. Amemos, aperfeiçoando-nos. Identifiquemos no lar humano o caminho de nossa regeneração. A família consanguínea na Terra é o microcosmos, o cosmos pequeno, das obrigações salvadoras em que nos habilitamos para o serviço à família maior, que se constitui da humanidade inteira. O parente necessitado de tolerância e carinho representa o ponto difícil que nos cabe vencer, valendo-nos dele para melhorar-nos em humildade e compreensão. Um pai incompreensivo, um esposo áspero ou um filho de condução inquietante simbolizam linhas de luta benéfica em que podemos exercitar a paciência, a doçura e o devotamento, até o sacrifício. Especialmente no tocante aos filhos, não nos esqueçamos de que eles pertencem a Deus e à vida, acima de tudo. Na esfera carnal, a providência divina nos cela, nos lacra a memória, impede que a gente recupere a lembrança, no favor do renascimento, envolvendo-nos com o sopro renovador de uma abençoada esperança. Por isso mesmo, não nos cabe esquecer que os filhos são sempre laços preciosos da existência, requisitando-nos, pedindo-nos equilíbrio e discernimento em todas as decisões. Para nos desobrigar da grande tarefa que a maternidade nos impõe, é indispensável entender o psiquismo dos filhos, que é diferente do nosso, a pedir, muitas vezes, um tipo de felicidade que não se harmoniza com o nosso modo de ser. Dessa forma, saibamos prepará-los sem egoísmo para o destino que lhes compete. O carinho escravizante assemelha-se a um mel envenenado, prendendo-nos na sombra. Conservemos o nosso espírito arejado, renovado pela justiça, para que a nossa afetividade seja uma bênção com a possibilidade de educar os que nos cercam na escola do trabalho salutar. Na pausa que se seguiu, espontaneamente, Zulmira perguntou com simplicidade: abnegada benfeitora, como agir para solucionar os problemas com segurança? E ela respondeu: vocês superaram dias alarmantes de crise espiritual e conquistaram a oportunidade de reestruturação do próprio destino. Agora, repito, é tempo de semear. Vamos valorizar a oportunidade de reaproximação. São vocês dois núcleos de força, suscetíveis de produzir valiosas transformações nos grupos domésticos em que se localizam. Façamos da amizade o entendimento fraterno que tudo compreende e tolera, movimenta e ajuda na extensão do sumo bem. A vizinhança e a convivência, no fundo, são dons que o Senhor nos concede
a benefício do nosso próprio reajuste. Porque Zulmira e Antonina ensaiassem perguntas novas, Clara acentuou: não tenham medo. A oração é o fio invisível de nossa comunhão com o plano divino. E à sua luz, à luz da prece, viveremos todos juntos. Em todas as dúvidas, prefiramos para nós a renunciação construtiva. Situar a responsabilidade de nosso lado é facilitar a solução dos problemas. E sorridente, finalizou: não nos esqueçamos do privilégio de servir. André fala que logo depois desta conversa, o pequeno Júlio foi trazido ao recinto por um vasto cortejo de faladoras crianças. Risos e lágrimas se misturaram no louvor à bondade divina. Depois de algumas horas consagradas ao reconforto, escoltamos de novo as duas mães, reconduzindo-as ao campo físico, para o sublime trabalho no lar terrestre. Veja só que interessante. E agora vamos destacar, deste segundo bloco, duas passagens interessantes para pensarmos sobre ela. A irmã Clara está falando para ambas, as duas mães. E ela está dando o sentido da ligação de cada um com os entes amados. As duas serão chamadas ao apostolado de serem mães de novo. Primeiro é um apostolado, não é um dever, não é um peso. Zulmira vai recolher o Júlio e Antonina vai devolver a Leonardo Pires, seu avô, seu associado do destino pretérito, o tesouro de um corpo terrestre. No ambiente da família, a esse ambiente onde você está também, as afeições transviadas, aquelas afeições mal vividas, elas se recuperam a fim de que possamos caminhar na direção do futuro, ao clarão da felicidade. Não é possível ir para frente em paz sem quitar as contas que nós deixamos penduradas no passado. Vamos pagá-las. Estes débitos já que estão nos aprisionando nos círculos inferiores da vida devem ser quitados. E quitados com o aproveitamento do tempo, nesse resgate em que estamos. E, ao mesmo tempo, aprimorando-nos por estarmos quitando as dívidas. Como é que a gente vai fazer isso? Amando-nos. Porque, ao amar-nos, nós nos aperfeiçoaremos. Vamos pensar na história da Antonina. A Antonina, ela havia se envolvido com dois homens. Ela pouco se ligou se um deles foi embora, se um se matou. Ela era cantora, ela queria desfrutar o prazer de ser aplaudida, de ser admirada, de ser querida. Então, o que acontece? Deixou dois homens infelizes. E ela também não construiu nada para ela. Agora, precisou fazer o quê? Primeiro, resgatar a indiferença afetiva, unindo-se a um homem que também foi indiferente para com ela. Era um homem mesquinho, um homem egoísta. Teve 4 filhos com este homem. Estes filhos não estão contados na história tendo um compromisso com ela na Guerra do Paraguai, mas certamente tinha alguma coisa com ela em alguma época. Por isso que são seus filhos. E talvez tivessem também alguma coisa com Mário Silva, porque agora eles querem estar com Mário Silva. Estão felizes de terem a companhia dele. Porém, o que acontece? Ela, que largou o José Esteves, que trocou pelo Leonardo Pires, ou trocou um pelo outro, não estava nem aí com eles. E agora? O Leonardo vai ser seu filho. E quando você tem um filho, você se dedica a ele, você compreende seus erros, você compreende seus problemas, você morre se for necessário para que ele viva, tá vendo?
Aquilo que antes era indiferença sensual, uma coisa assim de carne, agora se torna alma. Por isso, quando ele fala, quando André Luiz nos traz o diálogo de Clara, que ela diz, nos amemos, porque isso vai nos aperfeiçoar. E é no lar, como disse o texto, que nós identificamos o caminho de nossa regeneração. A família consanguínea na Terra é o cosmos pequenininho das nossas obrigações salvadoras, em que nos habilitamos para o serviço a uma família muito maior, que se constitui a humanidade inteira. Primeiro precisamos consertar e mostrar que nós somos melhores dos defeitos que tínhamos com aqueles com quem nós temos compromissos, para que aprendamos a fazer isso para todos, não só para os que têm o nosso sangue. E aí teremos o quê? No lar, teremos o microcosmos, e ele está falando, olha, o parente que necessita de tolerância e carinho, aquele parente que vai nos visitar de vez em quando, representa o ponto difícil que nos cabe vencer, valendo-nos dele para melhorar-nos em humildade, em compreensão. Um pai incompreensivo, um esposo áspero, ou um filho de comportamento inadequado, simbolizam, representam também linhas de luta que são benéficas, nas quais todos podemos exercitar virtudes como a paciência, a doçura e o devotamento, até que nós cheguemos ao sacrifício de nós mesmos. Observem que nós é que estamos sendo burilados. Nossos impulsos mesquinhos, violentos, ególatras, quando temos que enfrentar aqueles que não são fáceis, somos nós que nos irritamos, somos nós que queremos dar um pontapé em todo mundo, somos nós que não queremos a pessoa na frente. Aí está o problema. Quando entendermos isso, quando vencermos em nós, teremos outra forma de tratar as pessoas. E principalmente, diz Clara, no tocante aos filhos, não podemos nos esquecer que os nossos filhos pertencem a Deus e à vida, não são nossos. Quando estamos na terra, a providência divina impede que nós lembremos de todo o passado. Porque é importante que nós agora não vejamos mais a amante, o inimigo, o assassino, o ladrão que nos roubou. Agora precisamos ver apenas o filho que depende de nós. E é por isso que vai se constituir a encarnação, o renascimento, num sopro renovador que nos dá esperança. Então, com base nisso, não podemos esquecer que os nossos filhos são nossos filhos, porque são laços preciosos da existência, que estão nos pedindo equilíbrio e discernimento em todas as decisões. Somos nós que temos que criar com eles este elan, para que nós nos desobriguemos de maneira correta dessa grande tarefa que a maternidade impõe. Nós precisamos entender que eles, os filhos, têm um psiquismo diferente do nosso, que por causa disso pede, muitas vezes, eles pedem um tipo de felicidade que não combina com o nosso modo de ser. Nós devemos então saber prepará-los sem egoísmo para o destino que eles têm que enfrentar. O carinho que escraviza. Eu te dei tudo de melhor, eu te fiz feliz e você faz isso comigo. Este carinho, que é uma coisa pegajosa, uma coisa ácida, como ele diz aqui, se parece a um mel envenenado que nos prende na sombra. Quando queremos adocicar a imperatividade de maltratarmos o modo de ser de alguém pela força, não pelo exemplo, pela imposição, não pelo convencimento espontâneo, pelo convencimento racional do bom senso. Quando nós queremos usar de nosso poder econômico, da influência que nós temos sobre outras pessoas, de intimidá-los, nós estamos adulterando ao invés de construir. Por isso ele está dizendo
um pouquinho antes no texto, que é necessário que nós estejamos atentos. Que o sentimento mal conduzido, ele é um mel envenenado, que nos joga na sombra. Aí ela fala, vamos conservar o nosso espírito arejado pela justiça, para que a nossa afetividade seja uma bênção, que eduque aqueles que nos cercam na escola do trabalho que é bom, o trabalho salutar. Então é preciso abrir a mente. Você queria que seu filho fosse uma coisa, e ele nasceu e ele é um outro indivíduo. Ele não é aquele que você idealizou. Entenda isto. Ajude-o como for possível. Compreenda que ele está num outro padrão, às vezes melhor que o seu, às vezes pior que o seu. Não tente fazer com que, através de diversos modos, ele se sinta obrigado a se converter. Não, seja bom exemplo, seja boa pessoa, faça por ele tudo o que você pode, compreenda sempre. Mas entenda que às vezes ele não está no momento de não ser aquilo que ele quer. Ele vai precisar sofrer e a vida vai ensiná-lo, a lei do universo vai ensiná-lo. Não vai ser você com todo o tipo de pressão. Então, esta é uma forma pacífica de ajudar. Não quer dizer que você não deve educar. Quando ele está na hora da educação, você deve educar. Você deve aprender a dar a ele limites. Você deve saber que é responsabilidade. O que é a responsabilidade? Isso tudo sim. Mas quando ele já está mais avançado, quando ele já está tomando ciência de quem ele é, ele precisa de compreensão, como diz o texto, de amizade, de carinho, do ponto de vista de ajudar a recuperar aquele que preferiu cair nas armadilhas das seduções. Não é na infância, não é quando ele está começando a viver que você tem que ser o bobão. Não, como muitos dizem. Você precisa compreender cada etapa e tratar de cada etapa com a sabedoria. E aí, disse a instrutora, vocês venceram dias difíceis, vocês superaram crises, conquistaram a oportunidade de reestruturar o próprio destino. Agora, vocês vão ter que semear. Vamos valorizar essa oportunidade de reaproximação. Vocês, como duas mulheres, são dois núcleos de força, suscetíveis de trabalhar, de realizar valiosas mudanças nos grupos domésticos em que vocês estão. Passamos da amizade, o entendimento fraterno que tudo compreende e tolera, que tudo movimenta e ajuda, na extensão do sumo bem. A vizinhança e a convivência, no fundo, são dons que Deus nos dá para o benefício do nosso próprio reajuste. Puxa vida, quantos conceitos nobres! No fim do livro, esse livro é um conjunto de conceitos nobres para nós pensarmos em nossa vida. Não esqueça, hein? Semana que vem é o fim deste livro maravilhoso. Próximo capítulo, o capítulo 40, nós convidamos você para estarmos unidos, o capítulo que se chama Em Prece. Tá bom? Eu espero você na próxima semana. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Fale para outras pessoas deste programa, faça outras pessoas descobrirem essas belezas. Estejamos juntos sempre. Um grande abraço e muita paz.